fazer um bom preparo e vencer o exame 46 da OAB estudando 60 dias? A resposta é depende. Porque se você acha que estuda é sentar na cadeira e ficar o dia todo vendo aulas, provavelmente não. Agora, se você estudar de forma inteligente e estratégica, com certeza dá sim para fazer um bom estudo e passar. E neste vídeo aqui eu vou ensinar as 4 etapas que, se você seguir, com certeza você vai fazer um excelente preparo e tem tudo para vencer o exame 46 da OAB estudando apenas 60 dias. Etapa 1. Saber quanto tempo de estudo você realmente tem. A primeira etapa para você começar o seu preparo eficiente é ter consciência do seu pouco tempo de estudo. Não adianta se inscrever em um curso imenso de 1000 horas de duração se você tem 2 meses para a prova. Porque dividindo 1000 horas por 60 dias, você teria que estudar quase 17 horas por dia para concluir 100% do curso a tempo. E levando em consideração que você ainda precisa pelo menos dormir, comer e tomar banho no dia, ou você só estuda e dorme na vida, ou não vai conseguir estudar 17 horas por dia. Ou seja, se você tem, por exemplo, 3 horas no dia para estudar, 60 vezes 3 dá 180. Então, você só conseguiria estudar 180 horas no final desses 60 dias, o que não daria para concluir nem 20% do curso gigante de 1000 horas. Então, a minha primeira dica para você é: evite ser vítima desses cursinhos longos de videoaula que existem por aí. Eu sei que esses cursos fazem muitas propagandas, eu sei que a gente tem aquela ideia besta de que é um curso completão, então deve ser muito bom. Mas não adianta nada o curso ser cheio de aulas, apostilas e revisões se ele não couber na sua rotina, se ele não couber no tempo que você tem para estudar. Uma coisa que você precisa ter claro na sua cabeça é que você tem apenas 24 horas no dia. Dentro dessas 24 horas você tem que dormir, você tem que comer, vai para o seu trabalho, vai para a faculdade e depois disso você ainda tem que fazer o seu estudo. Então, se levarmos em conta que você tem 60 dias para a prova, tentar fazer um curso extenso com esse tempo é praticamente um tiro no pé. Na dúvida, sempre faça esse cálculo da quantidade de horas de aulas dividido pela quantidade de dias que você tem. Assim dá para ter uma ideia mais clara se você vai conseguir ou não encaixar esse curso na sua rotina e fazer todo o preparo a tempo. E se você tiver dúvidas sobre quantas horas estudar no dia, eu explico tudo de forma mais detalhada nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição também. E esse cálculo de tempo é importante porque na época que eu estava me preparando, eu fiz esse mesmo cálculo de dias até a prova por horas de aulas do cursinhos. E foi aí que eu percebi que eu não ia conseguir completar nenhum deles a tempo. Mas essa foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi o que me deu motivação para descobrir uma forma de estudar mais eficiente para chegar até a minha aprovação. Etapa 2. Estudo pela letra da lei. Aqui entra a segunda etapa do seu preparo verdadeiramente eficiente para a prova da OAB, que é o estudo pela letra da lei. Por mais estranho e fora do comum que isso pareça, você não precisa de aulinhas ensinando direito penal, civil, constitucional ou qualquer que seja a matéria. A prova da OAB não é, nem nunca foi baseada nas aulas de algum cursinho de videoaulas. A prova da OAB é e sempre será baseada 100% na letra da lei. É da letra da lei que a OAB tira 100% das questões de direito da prova. Então, a única coisa que o professor da aulinha do cursinho vai ensinar para você é aquilo que ele leu na lei, interpretou e tá passando para você. Coisa que você mesmo pode fazer de forma muito mais eficiente sem ter que assistir uma aula enorme. Ou seja, você pode e deve fazer o seu estudo totalmente pela letra da lei. Pode até parecer que você precisa ficar sentado assistindo a aulinha de alguém, mas não se engane. Não adianta nada ter 1000 aulas à sua disposição se você só vai assistir 60 delas até o dia da prova. Mas Rayane, se eu ficar com alguma dúvida sobre um artigo que eu li na lei, vou precisar de uma aula longa de algum professor explicando pra mim, não vou? Hoje em dia, todo mundo está utilizando a inteligência artificial para conseguir respostas mais rápidas sobre alguma coisa. Então, se você tem alguma dúvida sobre um determinado artigo, tudo que você precisa fazer é copiar esse artigo, colar em alguma inteligência artificial e pedir para ela te explicar de forma lógica e com exemplos a aplicação daquele artigo. Assim você não precisa ficar garimpando a sua dúvida em uma aula longa de 2 horas. Ao utilizar uma ferramenta assim, em alguns minutos você já vai conseguir entender o que precisava. Mas Rayane, a inteligência artificial erra. Claro, em alguns casos ela erra mesmo, alucina. Mas é por isso que você vai estar estudando com a lei ali do lado para identificar qualquer delírio da IA. O ponto aqui é que, se você quer fazer um ótimo estudo em 60 dias para o exame 46, você precisa estudar de uma forma mais inteligente, e o estudo inteligente depende desse contato com a lei. Só assim você vai estudar mais rápido e com mais precisão nesse tempo que você tem. Etapa 3. Identificar o que estudar para a prova do AB.
Mas claro que não adianta estudar a letra da lei aleatoriamente. Para estudar pela letra da lei, você precisa primeiro saber no que focar o seu estudo. E é aqui que entra a terceira etapa, que é a identificação dos assuntos que realmente importam na prova da OAB. A lógica é simples. A OAB não consegue cobrar o curso todo de direito em uma prova. Então, ela precisa priorizar aquilo que ela acha mais importante. E a melhor forma de identificar isso é analisando as provas passadas. E o mais interessante é que se você fizer isso, você vai ver que a OAB tem muito mais chance de repetir os assuntos que ela achou importante em uma prova nas próximas provas. Para você ter noção, na época que eu estava me preparando, eu analisei 10 provas da OAB e criei uma análise com todos os assuntos e artigos que eu ia ter que estudar, bem parecida com a dessa foto aqui, que é um exemplo da análise de ética. Depois que eu passei no exame, eu conferi essa minha análise com a prova e 66 questões da prova do AB batiam os assuntos da minha análise. Ou seja, estudando apenas o que eu separei na minha análise, eu tive todo o conhecimento para acertar 66 questões da prova. E foi exatamente isso que me fez passar estudando com o pouco tempo que eu tinha. Por isso, se você tem 60 dias para a prova, é super importante fazer esse tipo de análise para identificar quais assuntos você deve focar a sua atenção. E sabendo esses assuntos, o estudo pela letra da lei fica super fácil de se fazer. Ai, Rayane, mas analisar 10 provas passadas vai gastar muito tempo, né? Fazendo análise dessas provas passadas, você não vai estar gastando seu tempo. Você vai estar investindo seu tempo da melhor maneira possível. Muito melhor do que estudar desorientado tentando seguir algum cursinho de videoaula enorme. Claro que fazer uma análise não é como sentar a bunda na cadeira e fingir que está prestando atenção em uma aula chata de algum professor. Criar a sua própria análise vai exigir tempo, atenção e compromisso seu. Mas é algo que você faz e aumenta muito as chances de passar, porque você vai saber exatamente no que focar a sua atenção na hora do estudo. Agora, se você não quer ou não pode parar para fazer uma análise completa dessas e quer ter acesso à minha análise pronta e atualizada, que indica exatamente os assuntos e artigos que você precisa focar, aí é só conferir o link que eu deixei aqui na descrição. Lá eu explico sobre o meu método estratégico para as duas fases do AB, conta com a minha mentoria individual para o WhatsApp, a minha análise completa e atualizada, meu banco de questões comentadas e até um IA que ajuda na explicação de qualquer artigo de lei. Então, se quiser um caminho pronto para aplicar, é só conferir o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. 4. Prática com questões. Sabendo o que estudar e fazendo estudo pela letra da lei, fica faltando apenas uma etapa essencial, que é a prática com questões. É super comum encontrar pessoas que pensaram ter estudado bem e quando chegar lá na prova, parece que não estudaram. Estudar sem praticar gera essa falsa sensação de que você dominou tudo que viu, mas sem a prática, não tem como saber se você gravou bem a informação ou não. Então, para fazer um bom estudo, você precisa saber quanto tempo de estudo você tem, saber no que focar, estudar pela letra da lei e praticar todos esses assuntos por meio de questões. Nessa prática, você vai identificar o que você foi bem e também aquilo que você estudou, mas acabou não gravando bem e precisa passar para revisão. Claro que esse vídeo ia ficar gigantesco se eu parasse para passar todos os detalhes das etapas de estudo e também da prática com questões. Mas eu já falei mais sobre o assunto com questões nesse vídeo aqui, então depois terminar aqui, dá uma olhada lá. Se você aplicar exatamente essas 4 etapas que eu passei aqui, você tem tudo para usar da melhor forma possível esses 60 dias que você tem até a prova. A aprovação só chega para aqueles que enfrentam o desafio e fazem isso de forma inteligente, assim como eu te mostrei aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma dúvida sobre a prova do AB, só deixar nos comentários que eu respondo. E você também pode ver esses vídeos aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar você a conseguir a aprovação na OAB. E se quiser entender como eu já ajudei centenas de pessoas a passarem na prova da OAB, estudando de forma rápida, inteligente e estratégica, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Até a próxima!